Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 936 blogs diários e minguando até 354 dias. 8 de julho de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim. 936 blogs diários já produzido. Título: Amagedon, Batalha Final, parte 2. Vou produzir 7 partições de 70 blogs diários com este título. Esta é a parte 2, certo? Do título, Amagedon, Batalha Final. E o blog 66 blogs diários já produzido dentro dessa parte 2 desse título. Subtítulo: Valor absoluto, parte 38. Vou produzir até 42 blogs diários com esse valor absoluto. Muitíssimo interessante. É muito importante você fazer o trabalho de conscientização e para que você possa ter ciência em tudo que está sendo dito dentro desse subtítulo em específico. A abertura do subtítulo vai estar na descrição do vídeo. Eu tenho por hábito relacionar todas as aberturas na descrição do vídeo. Às vezes você queira saber como é que começou o subtítulo, ou até mesmo como começou esse título, Amagedon, Batalha Final. Trabalhe isso na sua consciência, tudo na descrição do vídeo, um blog antes, um blog depois, tudo prático para vocês. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do título, a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs na formação 3x4. Eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs diários. Playlist do YouTube Music, a playlist melhor das melhores. Dedique esse blog diário, fazendo o trabalho pela descrição do vídeo, muito prático, ok? Aproveite o seu tempo, dedique o seu tempo para este blog diário para que você possa deixar de ser essa vítima social. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com estes blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer sua fé na sua forma de ser. Façam isso e façam por você mesmo e deixem de ser essa vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo e no card você vai encontrar 2 playlists, né? Essa playlist melhor, O Diabo Assediou em Mim, com 40 blogs diários, e a playlist é Melhor das Melhores, com 9 blogs diários. Esse playlist, O Diabo Assediou em Mim, com 40 blogs diários, é muito bom para você formar um corpo expressivo forte, para você dedicar, sabe, como é que você procede de várias formas ao blog diário. É muito produtivo esta playlist de 40 blogs diários, O Diabo Assediou em Mim, explicando várias coisas. E esse playlist Melhor das Melhores vai explicar a evolução do blog diário. E se vocês acharem os vídeos melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, e com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com as forças das suas mãos, um peso por uma medida, e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo, a medida representa a força expressiva do corpo.
e o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário, pensou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com a pessoa da sua confiança. Pensou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual à imagem, fruto é igual à semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também serão determinados no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Faz esse trabalho de conscientização pela abertura do vídeo junto comigo, muito interessante para que a nossa consciência fique flexionada para o blog diário. Não deixe de estar fazendo a abertura, o processo de abertura junto comigo, muito produtivo para isso esclarecer na nossa consciência e ficar prático na hora que eu estiver fazendo a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa, sobre aquilo que é o contexto do blog diário, certo? Formando essa mediação sobre uma coisa e outra, fica muito claro quando você faz a abertura junto comigo, certo? Isso adianta muito a sua percepção na hora que eu estiver fazendo a expressão livre. Vamos lá então fazer a expressão livre deste blog diário. A expressão livre vai explicar nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da Bíblia significativa. Eu faço a leitura de um contexto e faço mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos lá para a leitura para a gente fazermos a expressão livre. Vamos lá. Eu particularmente já conheci um mentor de corpo que não estudou PNL e faz qualquer um que estudou ficar com dúvida sobre a sua própria resposta. Uma pergunta firme sempre vai contradizer a realidade, desde que sabe aplicar na forma correta. E muito dessas perguntas vão se tratar de uma dependência emocional de outro corpo, e esta dependência pode ser sentimento emocional e fruto comercial, e estes dois estão ligados com o consumismo e o capitalismo, o comunismo e o capitalismo. Ou seja, você dá para receber, unificando pergunta e resposta. Isto explica que com expressão forte, determinação, você manipula qualquer corpo com a frequência baixa e podendo enganar até mesmo os grandes. O grande aqui trata-se de uma consciência vivificada por Deus. O grande vai usar simbologia, retórica e mediando uma coisa e outra dentro da sociedade. Já o espírito de pobreza vai integrar valor absoluto com o fruto objetivo da relação, e ambos vai ser as mesmas coisas, e com isto ele vai desmerecer o outro para se realizar a si mesmo com o valor do outro. E, neste tempo, eu fiz a percepção que os meus colegas, eles se reagem somente quando eles recebem, e com isto ele relaciona mais uma dependência do que o seu valor próprio. E percebi também que os meus passageiros deixam de pagar a sua passagem para valorizar o que ele não tem, e sem mérito ele tenta enganar a si mesmo.
Isto explica que a escassez emocional isto explica que a escassez emocional por necessidade faz ele pensar que está realizando, porém, entenda que o valor sempre vai ser do mentor de corpo que está habitado. Se não for um valor compatível, o poder entende que o seu fruto está negado, rejeitando a forma de outro corpo se realizar, e o que explica a honestidade de um e do outro. Perfeito, né? Muito bom. Vamos lá. Aqui nós vamos ver como é que muito grande. Vamos lá pelo contexto para o contexto ele fala por si só. Vamos lá. Vamos lá, ó. Eu particularmente conheci um mentor de corpo que não estudou PNL e faz qualquer um que estudou ficar com dúvida sobre a sua própria resposta. Aqui mais na frente o contexto vai falar, mas vamos dar uma expressão livre sobre aquilo que está no contexto mesmo, né? Quando a pessoa tem aquela postura firme, sabe, as pessoa olha para ele e acredita naquilo que ela está dizendo. Por exemplo, você tem uma postura firme, mesmo você estando equivocado, você faz disso uma realidade, a pessoa não consegue perceber o que você está falando, se uma coisa é verdadeira e uma coisa, falsa. Mas a grande maioria das pessoas que fazem isso, ela mesma, muitas das vezes, ela desconhece de si mesmo e dá isso, aleatoriamente, e convencendo outras pessoas que ela está certa. Ou seja, eu conheci pessoas que nunca estudaram PNL e conseguem muito bem ter uma expressão forte, 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 ao ponto que tudo é estar correto no ponto de vista dela. Então, ela não deixa mudar nada, mesmo que mesmo que ela perca ou esteja equivocada, ela determina coisa e faz aquilo dar certo ou errado, não importa. Então, existe pessoas assim, ou seja, ó, eu, particularmente, já conheci mentor de corpo que não estudou PNL, né? Ou seja, PNL, você saber a pergunta e a resposta. A pessoa mesmo tem a pergunta, a pessoa mesmo tem a resposta, ela manipula tudo isso no espaço dela. Então, ela ganha uma grande força no seu corpo expressivo, ela expressa isso no força expressivo, no seu corpo expressivo, decidindo toda a vida dela no corpo expressivo dela. Então, nesse tempo, ela não manipula nem se permita ser manipulada, mas ela tem uma técnica de pergunta e resposta, tudo, as coisas ficam habitadas. Ou seja, ela convence muitas pessoas, e certo? Entenda isso. Ou seja, não estuda PNL, mas tem uma presença então, o seu corpo expressivo fica forte, né? E tudo fica determinado por esse corpo expressivo. Entenda isso. Então, eu particularmente já conheci um mentor de corpo que não estudou PNL, né, aquilo que as pessoas vão estudar, buscar conhecimento dentro da sociedade, né, não estudou, né, e faz qualquer um que estudou ficar com dúvidas sobre a sua própria resposta, né. Se você relacionar com pessoas que têm corpo expressivo forte, qualquer pessoa fica com dúvida na hora que ele lidar com esses tipos de pessoas, entenda isso, porque ele vai determinar coisa para o fruto dele, principalmente se a pessoa alcançar um poder econômico, a pessoa que tem corpo expressivo forte, alcançar um poder econômico bom, aí sim que aí ninguém mais, tipo assim, determina coisa por ele, porque esses tipos de pessoas, muitas das vezes, que eu estou dizendo aqui, ele não determina coisa pelo seu corpo, ele determina coisa pela sua manifestação, pelo seu corpo expressivo. Ou seja, a palavra do homem tem poder, então eles determinam aquilo, e mesmo se estiver certo ou errado, ele toma prejuízo e vai levando aquilo, entende como certo, às vezes engole aquele orgulho, né, de entender que está errado, e frutifica, tem um fruto encalhado, e vai mediando isso de uma coisa e outra, ou seja, mas não se dê por vencido, vai levando, sei lá, leva carga, leva peso, leva fardo, leva tudo, não consegue flexionar esse seu corpo expressivo, mas tem uma presença forte e entenda isso. Então vamos lá, ó. Eu particularmente já conheci um mentor de corpo que não estudou, né, PNL e faz qualquer um que estudou ficar com dúvida sobre a sua própria resposta, né? A pessoa, quando conversa com a pessoa, ela fica com dúvida até da sua própria resposta. Uma pergunta firme
sempre vai contradizer a realidade. Uma pergunta firme sempre vai contradizer a realidade, sempre vai contradizer, né? Muito interessante isso. É muito real. Entenda isso. Desde que saber, vamos lá, uma pergunta firme sempre vai contradizer a resposta, desde que sabe aplicar na forma correta. E muito dessas perguntas vão se tratar de uma dependência emocional, de outro corpo. E esta dependência pode ser sentido emocional e fruto comercial. E estes dois estão ligados com o comunismo e o capitalismo, né? Ou seja, tudo que a pessoa determina no seu fruto tem a ver com a necessidade, comunismo. E tudo que tem a ver com o seu fruto tem a ver com o capitalismo, então o poder econômico. Poder econômico. E quando a maioria das pessoas que não mude, muitas das vezes está ligado pelo capitalismo, pelo poder econômico. Ele não seja flexível com outras pessoas, não ouve outras pessoas, ela dá no fruto dela, não retrocede, não tem flexibilidade, só dá no fruto. Então, são pessoas com a mente mais capitalista que determina coisas por coisas objetivas, certo? E muitas das vezes, quando ela tem um corpo expressivo forte, ela faz até outras pessoas ter dúvida da sua própria realidade, da sua própria verdade. Às vezes você está habitado, você sabe da sua realidade, mas dependendo do corpo expressivo da pessoa, você vai duvidar de você e vai dizer, não, eu estou errado, eu tenho que pedir desculpa para essa pessoa. Às vezes nem precisa, sabe? Às vezes a pessoa que tem um corpo expressivo forte determina coisas, por dinheiro ou por qualquer coisa. Então ela fica, principalmente quando ela tem dinheiro. E quando ela colocar a mão no dinheiro, então acabou. Aí o corpo dela expressivo fica mais forte ainda. Quanto mais independente ela fica de outras pessoas, mais forte fica o seu corpo expressivo. Forte fica o corpo expressivo. Ela pode relacionar isso a vida toda e nunca entender que está errada. Por quanto ela decide as coisas pelo fruto, pelo aquilo que é capitalismo, pelo aquilo que é o dinheiro, certo? E com isso, quando ela faz um corpo expressivo forte, ela também consegue dominar todas as coisas que estão à sua volta, os comunistas, as necessidades de outras pessoas, certo? E quando a pessoa dá isso no fruto dela, com a expressão forte, todas as pessoas que estão do lado dela vão duvidar. Às vezes você tem um foco real daquilo que você é. Mas se a pessoa tem um corpo expressivo forte, ela faz você se contradizer sobre a sua própria realidade. Você sabe o que você é, o que você entende, mas se ela determinar coisa por aquele corpo expressivo, por coisas que ela determina, ela faz. Nossa, é mesmo, né? Eu estou errado. Isso acontece muito no casamento, dentro do casamento hoje em dia. As esposas, ela tem essas ideias de dominar o marido por coisas, e ela determina coisa, e às vezes o marido, às vezes, sei lá, e ela fala uma coisa e o marido dela tem que pedir desculpa por uma coisa, às vezes o marido até está correto, mas às vezes o marido tem que pedir desculpa para a esposa, sei lá, qualquer coisa. Hoje ganhou grande complexidade na Guerra Fria, as esposas ganharam muitas, mas muitas complexidades. Não são uma só, são muitas, muitas. Hoje eu acredito que está mudando, as pessoas estão entendendo acredito que eh, as grandes mulheres estão entendendo a sua posição dentro do relacionamento, acredito, se elas estiver ouvindo esse blog diário, ela vai estar entendendo as suas posturas dentro do relacionamento, entende isso? Né, que, sei lá, muito complicado, né, muito difícil. Esse tipo de pessoa, elas muda tudo na sua expressão, entende isso? Você dar para receber. Então vamos lá, ó, vamos recapitular aqui, ó. Desde que sabe aplicar na forma correta, muito dessas perguntas, né, vamos recapitular desde lá no início, vamos ler por completo. Eu, particularmente, já conheci um mentor de corpo que não estudou PNL e faz qualquer um que estudou ficar com dúvidas sobre a sua própria resposta. Uma pergunta firme sempre vai contradizer a realidade, desde que sabe aplicar na forma correta. E muito destas perguntas vão se tratar de uma dependência emocional de outro corpo, né? A técnica de PNL muitas das vezes aparece por uma dependência, aquilo que você relaciona dependência a outra pessoa, certo? Ela vai aparecendo por aí, certo? Aí você vai querer se promover dentro da sociedade sobre uma coisa e outra.
E esta dependência pode ser sentimento emocional e fruto comercial. Estes dois estão ligados com o comunismo e o capitalismo. Ou seja, você dar para receber, unificando pergunta e resposta. Isto explica que, com expressão forte e determinação, você manipula qualquer corpo com qualquer corpo com uma frequência baixa. Com corpo expressivo, você convence qualquer uma com corpo expressivo forte, você que tenha frequência baixa, né? Aquelas pessoas que estão se conectadas com Deus, eu acredito que não, né? Logo eu vou saber da minha realidade, não vou estar relacionando dependência nenhuma a outras pessoas, então eu vou estar bem conectado a Deus, então eu vou estar sendo auxiliado por essa raiz divina, por essa fonte grandiosa que é de Deus. Então eu vou fazer a percepção daquilo que é a minha realidade e daquilo que a pessoa que tem um corpo expressivo forte, da necessidade que ela está relacionando a mim. Vou olhar para ela e já vou fazer a leitura. Poxa, é interesse, né? Não está acrescentando nada, cobrança demais, muito sufocando, só sufocando, não dá nada, só quer receber, só receber, receber, receber. É muito complexo. E podendo enganar até mesmo os grandes. O grande aqui trata-se de uma consciência vivificada por Deus. O grande vai usar simbologia. O grande aqui, os astros de Deus, já vai usar simbologia, né? Vai usar esses 8 elementos da Bíblia significativa, né? Astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Então esses são os grandes. O grande vai usar a simbologia retórica e mediando uma coisa e outra dentro da sociedade, certo? Entenda isso. Nada melhor do que você vencer a pessoa, muitas das vezes, na Guerra Fria, com ideologia, sabe? Você nem toca na pessoa, você faz a percepção, você oculta aquela ideia que você tem da realidade, faz mediação. Não tem outra forma de você lidar com a crise de uma pessoa emocional diretamente, não tem outra forma. É só você, dessa forma que está vindo hoje dentro da sociedade, as simbologias retóricas, né, da mediação, fazendo aquilo, o trabalho da Bíblia significativo sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, certo? Quando você vai falar aquilo que tem dentro da sociedade, tudo vai ficar contradizido, você vai ficar com muita dúvida quando você lidar com esses tipos de pessoas que têm um corpo expressivo forte, que determina tudo com intensidade, no seu fruto diretamente, com o seu corpo expressivo forte. Ele não terá flexibilidade e age tudo por interesse, por dinheiro, por poder econômico e determina tudo por isso, certo? E nesse meio tempo vai aparecer um orgulho, alguma coisa e outra, qualquer tipo de fruto encalhado para ajudar a mediar esse seu interesse capitalista. Já o espírito de pobreza vai interagir valor absoluto com o fruto objetivo da relação. E ambos vai ser as mesmas coisas e com isto ele desmerece e com isso ele desmerece o outro para se realizar a si mesmo com o valor de outro, né? Perfeito esse aqui, ó, muito grande, ó, vamos lá. Já o espírito de pobreza vai interagir o valor absoluto. Depois que nós demos aquela ideia, né, dos grandes astros à simbologia, aí o contexto trouxe uma ideia sobre aquilo que a pessoa que tem um corpo expressivo forte, que ele determina coisas, tudo no corpo expressivo diretamente, muitas das vezes até mesmo sem realização, porque a realização ela acontece no nosso espaço, no nosso corpo, junto com a nossa fonte, com a nossa raiz, juntamente com Deus. Se eu tenho um corpo expressivo forte, 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 e sem conexão com a nossa raiz, só Deus, vai ser uma coisa tudo artificial. Eu vou estar movendo dinheiro diretamente, um capital diretamente. E tudo você vai fazer pelo poder econômico. Pode olhar aí. Quando a pessoa vai ter um corpo expressivo forte e vai direto no fruto, por exemplo, ele não tem humanidade, não tem flexibilidade, ele se torna um capitalista, um poder econômico, ele dita regra para todo mundo e tal, determina coisas e coisas, porque ele tem dinheiro. Ele pode pagar mais, ele pode pagar mais. Esses dias eu estava fazendo a percepção, não há nada mal se você pagar mais, desde que seja o seu valor próprio
Eu tenho um trabalho, por exemplo, eu ganhei muito dinheiro, eu comprei um prédio, por exemplo, é o meu valor. Eu comprei um prédio, é o meu valor. Se eu quiser derrubar o prédio todo no chão, eu posso derrubar, certo? Eu posso derrubar ele no chão, porque isso é o meu valor. Então eu pago mais por minhas ações, por minha atitude, por os meus comportamentos. Então tudo tá dentro do meu espaço, tudo bem. Agora eu não posso pagar mais para comercializar, para comprar a consciência de outras pessoas. Se eu tiver um plano objetivos, eu posso pagar mais. Agora, se eu não posso comprar a consciência de outras pessoas, aquilo que é a fonte, aquilo que é habitado, eu não posso governar sobre pessoas, eu tenho que governar sobre o objeto. Eu posso pagar mais sobre o objeto, eu não posso pagar mais por pessoas, por planos de pessoas, coisas objetivas da pessoa. Posso pagar sobre aquilo que está no meu espaço, aquilo que eu consigo dominar, aquilo que é fruto meu. Então eu pago mais. Eu tenho um dinheiro aqui, eu quero comprar uma Ferrari. A Ferrari vale 1 milhão de reais, eu quero pagar 2 milhões, que eu vou fazer popularidade, vou vender isso mais caro, qualquer coisa. Então, eu pago 2 milhões, aqui, ó, eu falo para outra pessoa, eu paguei 2 milhões, olha, beleza, eu paguei 2 milhões, então você vai vender por 2.500, sei lá, só para vocês entenderem. Ou seja, o dinheiro é meu, faço com ele o que eu quiser, eu pago mais e não importa, entende isso? Ou seja, tudo objetivo, mas eu não posso determinar coisa, valor, valor da nossa vida absoluta, que tudo isso vai de graça, vai acrescentando, as coisas comerciais, certo, entenda isso. Já o espírito da pobreza vai integrar o valor absoluto com o fruto objetivo da relação. Ambos vai ser as mesmas coisas, e com isto ele vai desmerecer o outro para se realizar a si mesmo com o valor do outro, né? Essa ideia, por exemplo, às vezes você tem uma pessoa que tem um corpo expressivo forte, ela não quer pagar mais sobre a obra de outra pessoa, mas ela quer ter, os benefícios desses valor daquilo do trabalho, da produção da pessoa. Então ela ganha uma grande equívoco na hora que ela pode pagar, mais a pessoa pela produção da pessoa, ela desmerece aquela produção daquela pessoa, porque ela quer ter mais. Entenda isso, ó, o espírito de pobreza vai interagir o valor absoluto com o fruto objetivo da relação, e ambos vai ser as mesmas coisas, e com isto ele vai desmerecer o outro para se realizar a si mesmo com o valor de outro, espírito de pobreza. Eu deixo de pagar um valor justo para a pessoa, porque eu estou querendo receber mais, eu estou querendo ter mais coisas, qualquer coisa, entende isso? E neste tempo eu fiz a percepção que os meus colegas, eles se realizam somente quando eles recebem. Então, quando eles recebem alguma coisa de alguém, ele está todo realizado. Ah, eu ganhei, 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 beleza. E com isto ele e com isto ele relaciona mais uma dependência do que o seu valor próprio. Quando a pessoa só quer ganhar, ele relaciona dependência, só depende de outra pessoa. Ah, você não me ajudou, você não fez aquilo, não fez aquilo tudo, tal. Então, com isso, o que eles fazem? Eles relacionam mais uma dependência do seu valor próprio. Então, eles têm capacidade de produzir o seu valor próprio, porque Deus é um com ele. Mas ele está relacionando mais a dependência a outras pessoas que estão à sua volta. Relaciona a dependência ao seu patrão, relaciona a dependência aos seus colegas, relaciona a dependência à sua mãe, ao seu pai. Vai ficar sempre um coitado da sociedade, certo? Não vai amadurecer, não vai ser ninguém, certo? Aí vai relacionar a esposa também, a esposa vê que é sei lá, uma pessoa que está covardando, não tem postura, né, de um marido, né, sei lá, qualquer coisa, sei lá. Entenda isso. Então, e com isto ele relaciona mais uma dependência do que o seu valor próprio. Perceba também que eu percebi também que os meus passageiros deixam de pagar sua passagem para valorizar o que ele não tem, né? O que ele não tem. E sem mérito, ele tenta enganar a si mesmo. Aqui, os passageiros que andam ali pela frente, por exemplo, eles desce de graça. Muitas das vezes tem pessoas ali que nem tem um cartão, né, trabalhador diário, e às vezes deixa de rodar a sua roleta, por exemplo. Entenda que, olha só,
Eu percebi também que os meus passageiros deixam de pagar a sua passagem para valorizar o que ele não tem, né. Eles não têm, né, o quê? O valor próprio. O que que eles não têm? O que que eles não têm? O valor próprio. O seu valor próprio, ele não tem conexão com Deus, ele relaciona mais dependência a outras pessoas do que, né, pelos coisas determina coisas pelos dinheiro das pessoas, qualquer coisa. Então, e sem mérito. Por que que eles não têm mérito? Porque eles deixam de dar os seus valor próprio, deixam de estar conectado com Deus. Então, sem mérito, ele tenta enganar a si mesmo. Quando, o que acontece? Isso aqui é a grande confusão que tem dentro da sociedade hoje. Se as pessoas não entenderem que os valores delas estão conectados a ela, que Deus é o seu próprio valor, que Deus é a sua própria testemunha, e enquanto eles estiverem relacionando dependência a outras pessoas, eles nunca vão se evoluir. Ele segura os seus dinheiro em suas mãos para fazer um trabalho correto, para ser um cidadão correto. Ele segura isso na sua mão e eles acham que eles vai ficar rico. Não fica rico, fica miserável. O dinheiro, ele é feito para circular. Para circular, ninguém é dono do dinheiro, não existe ninguém que é dono do dinheiro. O dinheiro é para circular. E quanto mais ele circula, mais as pessoas ganham. Quanto mais ele circula, mais a pessoa ganha. Quanto mais rápido ele circular, mais todo mundo ganha. Agora você fica com o dinheiro parado, travado. Ah, eu não vou dar esse dinheiro, que eu tenho que comprar um leite, tenho que fazer. Por isso que fica na miséria, porque está prendendo o dinheiro. Na hora que você entender que tudo é movimento, e tem que movimentar rápido, o dinheiro vai passar na sua mão, todo mundo vai ficar valorizado. Vê aí, ó, às vezes você tem uma cédula aí de R$ 100, por exemplo, vamos supor aqui, ele solta aqui dentro do banco, vai na sociedade, vai lá no banco de novo, volta para a sociedade de novo, vai lá no banco, volta para a sociedade de novo, vai ficar circulando assim, ó. Dependendo do tanto de circula, de vez que ele circula, ele vai deixando valores deles na mão das pessoas, as pessoas vai comprando, vai pagando e vai fazendo essa rodízio dentro da sociedade. O dinheiro, ele não é só aquele dinheiro. Você vê um valor R$ 100, mas esse valor R$ 100 que está circulando na mão da pessoa vai se multiplicando na mão das pessoas, vai multiplicando. Por exemplo, eu tenho um dinheiro aqui, por exemplo, né? Existe essa ideia de você ser um consumista final e que você vai destruir esse valor, né? Como que você destrói esse valor consumista final? Às vezes você vai lá, compra um arroz, compra uma comida para sustentar, paga um aluguel e tal, você não investiu em nada. Esse é o consumo final. O consumo final você não tem ganho em nada. Mas vamos supor que a pessoa ela entendeu que isso é um investimento, fez um investimento, então vai dando valor. Existem essas duas possibilidades, certo? Não quer dizer que o consumo final não é uma prioridade, não é uma coisa boa, também valoriza. Ou seja, vamos supor que você deixa o dinheiro circular. Você circulou, você comprou, vamos supor que você comprou alguma coisa de alguém que estava precisando do dinheiro. Você, estou vendendo uma bicicleta aqui, só para vocês entenderem, estou vendendo uma bicicleta aqui, R$ 100. Aí você deu R$ 100 para a pessoa te deu um objeto de R$ 100, aí ele vai lá e com aquele dinheiro ele vai lá e compra um arroz, feijão e sustenta a família dele. Ou seja, está circulando. Mesmo sendo no consumo final, o dinheiro está valorizando a outras pessoas, pessoas comprou um objeto quando ele tinha muito dinheiro, e agora ele está tendo uma dificuldade, ele está querendo dinheiro para comprar alguma coisa, uma outra. Ou seja, o dinheiro está circulando, as coisas estão indo, valorizando. Então todo mundo fica ganhando. Para aí o dinheiro que está tudo dentro da sociedade, para aí se todo mundo não fica com fome, não fica, né, não fica, não para, tudo para. O dinheiro parou, tudo para. Entenda isso. Ou seja, se você circular o dinheiro de uma forma correta, ele vai valorizando, ele vai valorizando. Independente se é consumo final, se não é, ele vai valorizando na sua mão. Ele vai passando na mão de um, vai valorizando na mão de um, do outro, do outro, do outro. Tá certo que tem gente que tem, sabe gastar melhor, que aproveita mais o seu dinheiro, certo? E hoje o que determina o seu ganho é a forma que você gaste, certo? Tem gente que sabe gastar, quer fazer experiência, pode pegar aí, pega 5 pessoas, coloca um salário de 5.000, né, na mão de cada um, você vai ver que algum deles vai destacar mais, dependendo do ponto de vista da pessoa, algum vai destacar. É perigoso de um deles ficar milionário, ganhando 5.000 por mês, ele conseguir investir esse dinheiro e ficar milionário, e os outros 4 ficar na pobreza, sei lá, na escassez financeira do poder econômico. Só para vocês entenderem. Por quê? Essa pessoa que ficar milionária, por exemplo, ela vai entender que o dinheiro tem que circular.
ela vai entender isso, que o dinheiro tem que circular. E agora as pessoas que se retêm aqui, as 4 outras pessoas que reteram o dinheiro, segurou o dinheiro aqui para mão para não dar para os outros, para não dar uma coisa para o outro, vai ficar uma miséria, vai ficar na miséria, vai ficar na miséria, porque não vai fazer o dinheiro dele circular. Isto explica que a escassez emocional por necessidade faz ele pensar que está realizando, né? Depois que você deixa de pagar uma passagem, deixa de circular o dinheiro, aí ele vai pensar que está se realizando, que ele reteve o dinheiro. Ele reteve o dinheiro da passagem, ele acha que está se realizando, mas não vai estar. É uma escassez, é uma pobreza, né? Aí a pessoa que, se passar outro por ali que paga o seu dinheiro, é bem capaz dele chegar lá na frente. A maioria das pessoas que pagam a sua passagem honestamente, que eu vi, ele passa por fase dificultoso, mas logo eu vejo ali na frente ali que ele está bem de vida, está tranquilo. Mas não é questão só de passagem, sabe? Tem gente que tem apenas vergonha de pedir uma carona, mas outras pessoas tudo tá ligado ao comportamento, não tem nada a ver com passagem, aqui é só uma exemplificação. Se a pessoa é avarenta, né, de qualquer forma, ela não vai fazer o dinheiro circular e vai ficar na miséria, entenda isso, e não é questão de passagem, que às vezes a pessoa está ali pagando passagem também, não significa que ela sabe lidar com dinheiro, não é questão de passagem, é só uma experiência para você fazer o sentido como é que faz com que o dinheiro, como faz o dinheiro circulando, certo? Entenda isso. Entenda isso. Isto explica que a escassez emocional por necessidade faz ele pensar que está se realizando. E quando ele prende alguma coisa, ele faz uma ideia de. Ele retém o dinheiro nas suas mãos, né? Se torna uma pessoa avarenta, retém o dinheiro na sua mão, ele acha que está se realizando. Oh, beleza, eu economizei um dinheiro da passagem, vou ali comprar um salgado, vou comprar uma coxinha porque eu tô com fome, blá blá blá, vou comprar um leite para minha criança, vou fazer aquilo. Não está realizando. Ele vai achar que está realizando, certo? Entenda isso. Porém, entenda que o valor sempre vai ser de um mentor do corpo que está habitado. Aqui mata a charada toda, né? Se você não tem valor, você não dá valor. Você não dá valor. Se você não tem valor, você não dá valor. Se você não tem valor, você não dá valor. Você não dá valor. Você não tem valor, você não dá valor. Porém, entenda que o valor sempre vai ser o mentor, vai ser do mentor de corpo que estiver habitado, né? Se não for um valor compatível, o poder entende que seu fruto, o poder entende que o seu fruto está negado, né? E rejeitando a forma de outro corpo se realizar, e o que explica a honestidade de um e do outro. Perfeito, não é? Ou seja, vamos lá de novo. Ó. Porém, entenda que o valor sempre vai estar. Porém, entenda que o valor sempre vai ser do mentor de corpo que está habitado. Se não for o valor compatível, se você estiver dando alguma coisa no fruto que não é compatível com aquilo que é o seu valor próprio, do seu interior, se não for esse valor que é do seu interior, né? Se não for o valor compatível, pode entender que o seu fruto, o que você está dando, está negado. Se não for daquilo da sua intenção, da lá do fundo, do seu interior, da raiz, da conexão que você tem com Deus, se não for uma honestidade, se não for uma coisa, aquilo que você dá no fruto vai dar uma percepção de negado. Então, você mesmo vai fazer, não, estou negando, né? Estou sendo desonesto. Entenda isso, ó. Se não for um valor compatível, o poder entende que o seu fruto está negado e rejeitando a forma de outro corpo se realizar. E o que explica a honestidade de um e do outro, né? Então, quando você dá alguma coisa de desigualdade, diferenciando daquilo que você está ocultando, você dá diretamente no seu fruto, e quando você entrega isso para a pessoa de uma forma equivocada, um fruto encalhado, ou até mesmo dinheiro que você não quer soltar, que não quer deixar o dinheiro circular, você está retendo o dinheiro, você está se tornando uma pessoa avarenta, que segura o dinheiro, não prende dinheiro, não quer valorizar outras pessoas, não quer deixar o dinheiro circular, você se torna uma pessoa avarenta, você não vai crescer. Vai ver aí. Dinheiro circulando, todo mundo fica. Dinheiro circulando rápido, todo mundo fica rico, todo mundo fica tranquilo. Vamos supor que as pessoas determinam, falam assim: eu vou nas lojas, eu vou comprar. Você vê que
isso quando chega, faz a experiência no tempo, quando você chega Natal, fim de ano, todo mundo se torna um consumista final, né, pega ali roupa, compra presente para todo mundo, movimenta aquela economia e dá aquela explosão, certo? Naquele tempo, alguns empresários ficam ricos, algumas pessoas fica satisfeito, certo? Eles compram, eles ganham, fazem girar de uma forma ou outra, outras ficam endividadas, certo? Depende de como as pessoas vai realizar isso, certo? Ou seja, tudo é forma de como o seu ganho determina a forma que você gaste, que você gasta, como que você gasta, e fazer isso com responsabilidade, fazendo o dinheiro circular de uma forma correta, né? Não é segurar o dinheiro, não, fazendo circular na forma correta. E tudo dá muito certo, muito certo. As pessoas, ela tem que entender isso, certo? Economia está ligada na velocidade que o dinheiro circula dentro da sociedade, certo? Se todo mundo se tornar uma pessoa avarenta, todo mundo, né, fica pobre, até os empresários todos falem, eles contam com esse dinheiro que circulando aí dentro do mercado, pode olhar aí, eles contam com o dinheiro das pessoas que são consumistas final ou não, vamos supor que todo mundo faz um jejum aí de um mês, ninguém vai no mercado. 3 meses, por exemplo, é o suficiente para falir um país todo, né? Sei lá, parar de comprar, porque eles vão entrar numa dívida, porque é tudo um conectado com o outro, né? Pode ser que tem patrão que anda prevenido aí e guarda um dinheiro para as necessidades, faz um dinheiro ali para uma crise e resolver isso na crise, né? Mas é só para vocês entenderem como é necessário vocês permitir que o dinheiro circule e que circule de uma forma correta, certo? Sem prender o dinheiro, deixa isso circular, certo? Todo mundo fica bem. Eu vejo que tudo que você faz, por exemplo, vamos falar isso de novo na passagem, por exemplo, hoje, por que que a maioria das passagens de ônibus está cara? Está muito cara. Por exemplo, no ônibus que eu rodo é 11,25, por exemplo, 11,25. É um dinheiro que é um valor alto, com todo mundo contribuindo junto, é um valor. Por que que é um valor alto? Porque muitas pessoas não pagam a passagem, né, fica as manutenção do ônibus, precisa dar manutenção no ônibus, os patrões têm os seus ganhos, né, tem os funcionários, têm os seus gastos, tudo, então tudo isso fica caro. Por exemplo, até mesmo pirueiro na rua, né, cambista, tudo isso atrapalha o dinheiro circular de uma forma correta, isso atrapalha o ganho de outras pessoas, atrapalha os valores econômicos de outras pessoas, atrapalha. Tudo isso atrapalha, certo? Quando ele estiver circulando direitinho, você vai ver uma sociedade correta. Eu fico vendo, né? Você andar num ônibus bom, tranquilo, as pessoas andando tranquilo, né? Sem tudo organizado, sabe? Se tem um metrô, tá bom, se tem um ônibus, tá bom, se tem alguma coisa, sei lá, muita coisa que ele tem que determinar para que isso seja uma coisa correta, né, em cima ali, né, da necessidade. Entenda isso, certo? Hoje esses dias eu estava andando no ônibus, um ônibus, né, muito difícil de dirigir, né, porque muito ruim, muito uma delicadeza grande, né, apresentando grandes defeitos, né, o motorista estressado, que não, o ônibus não oferece segurança para fazer um trabalho correto, né? Às vezes fica fumaça entrando ali pelo motor do carro ali, fica entrando, intoxicando o motorista e gera um desconforto danado. Ou seja, tudo isso é um prejuízo, né, que vem por falta do dinheiro circular de uma forma correta. Quando esse dinheiro circula de uma forma correta, você sabe onde que vai aplicar o dinheiro entra direitinho, tranquilo, né, sei lá, os patrões entendam onde que ele tem que aplicar, sei lá, qualquer coisa, né, e tudo precisa de muita administração, né, tanto da parte do governo, tanto da parte dos empresários, tanto da parte daquelas pessoas que são passageiros, que dependem, são aquelas pessoas usuários, né, sociais que estão dentro da sociedade, tudo precisa fazer um trabalho bem para cada um, né, política administrativa, né, empresários e pessoas, cidadãos comuns que ficam dentro da sociedade dependendo de todos esses trabalhos. Tudo precisa de estar conectado, entendendo os processos, cada um vai ter as suas particularidades de estar relacionado a isso de uma forma correta, certo? Entenda isso.
Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo só se você estiver entendendo. Se não entendeu, né, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, certo? Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo, só se isso for bem para você, se isso estiver te ajudando. Se não tiver, se isso não ajudou em nada, se desliga o vídeo, segue seu caminho, tá tudo certo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.